Ora viva, minhas irmãs e meus irmãos, graça e paz. Daqui fala o professor Cianuque Monteiro. E não se esqueça que nós ainda estamos a falar sobre a Ordo Salutis. Em português, a Ordem da Salvação. Já falamos sobre a eleição, que é a escolha que Deus fez daqueles que hão de herdar a salvação. E vimos que existem duas principais correntes que debatem sobre que critérios Deus usou para efetuar essa escolha. Vimos que o calvinismo alega que Deus usou da sua soberania para determinar quem seria salvo e quem seria reprovado. E o arminianismo diz que, através da presciência, Deus conheceu de antemão aqueles que haviam de responder positivamente à sua oferta de amor, ou seja, aqueles que haviam de aceitar no tempo, pela fé, a palavra, e esses foram então escolhidos por Deus. Então, vimos também a predestinação. Vimos que o calvinismo não distingue eleição de predestinação, é a mesma coisa. E vimos que já o arminianismo defende que a predestinação é corporativa e é em Cristo. Depois disso, acontece o chamado. O que é o chamado? O chamado é aquele dia em que você ouviu o apelo da salvação. Aquele dia, já no tempo, porque vimos que a eleição, a predestinação, isso aconteceu antes da fundação do mundo. Já o chamado acontece no tempo. Cada um de nós tem o dia em que Deus chamou e nós respondemos positivamente a esse chamado. Depois acontece algo que é a regeneração. Em palavras miúdas, regeneração é o novo nascimento. Deus havia prometido no Antigo Testamento, Deus disse que tirarei de vocês o coração de pedra, colocarei o coração de carne e porei o meu espírito em vocês e farei com que andeis nos meus estatutos. A regeneração é o novo nascimento. Do mesmo jeito que você não pediu para nascer, você não se esforçou para nascer, assim é o novo nascimento. O novo nascimento não depende de esforço humano e nem uma herança genética. João tratou disso. João disse que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estes que se tornaram filhos de Deus não nasceram da vontade do varão, nem do sangue, mas de Deus. Então significa que a regeneração, que é um ato que nós não sabemos quando ocorre, porque é um ato invisível, intangível, espiritual. Humanamente falando, nós chamamos de conversão. Fulano se converteu. Mas quando o indivíduo se converte, na verdade é porque houve nele um ato divino que é o ato da regeneração. Que Jesus falou a Nicodemos: importa-te renascer. Quando ele foi ter com Jesus de noite, de madrugada. Então você vê, se não depende do homem, da carne, do sangue, por que Jesus disse importa-te renascer? Como se fosse uma responsabilidade de Nicodemos. Na verdade, Jesus queria despertar nela a fé, crendo. Quando você crê, aí acontece a regeneração. Estou a falar isso de acordo com não só a corrente arminiana, mas de acordo com a Bíblia. Já no calvinismo, vocês já sabem, já falei aqui que a regeneração no calvinismo acontece antes da fé, por causa da situação da morte espiritual. Para o calvinista, Deus primeiro regenera. O homem está morto nos seus delitos e pecados, e é bíblico, a morte espiritual, a morte de delitos e pecados. Então, para o calvinista, o morto não pode responder, não pode ter fé. Então, Deus dá vida, regenera ele, nasce de novo, só depois é que o próprio Deus também dá fé nele para crer em Deus. Então, o novo nascimento é que nós teologicamente chamamos de regeneração. É uma obra que Deus opera em nós. É o novo nascimento. É o momento que nós recebemos a vida de Deus, a vida espiritual, que nos vivifica. Por isso a Bíblia diz: e nos vivificou juntamente com Cristo. Recebemos uma nova vida. Como eu disse, é um mistério. Você não percebe
Você tem fé, você não percebe quando você recebeu, quando é que isso ocorreu. Você começa a notar determinadas mudanças. Acontece aquilo que nós chamamos, do grego chamamos de metanoia. Você começa a mudar a tua forma de pensar, de encarar. É o que eu falei, que humanamente a gente fala de conversão. Quer dizer, você vê que as coisas começam a mudar, a tua forma de pensar. Você tem um sentimento de arrependimento das obras que você fazia. É porque ocorreu esse novo nascimento. E aqui, hoje eu vou terminar o meu vídeo perguntando para você: será que você já nasceu de novo? Ainda existem algumas pessoas com dúvidas se perguntando isso. Como eu disse, existem, embora o novo nascimento seja invisível, espiritual, intangível, existem sinais concretos, visíveis e tangíveis de que uma pessoa nasceu de novo. Escreva aí nos comentários como é que podemos notar que alguém nasceu de novo.